Bem-vindos à final da primeira Copa Carioca de Debates. Eu serei o chair Rafael Dias Barbosa, julgo esse debate junto com Isabela Rakalevski, da Sociedade de Debate da UFRJ, com Natália Macedo, também da Sociedade de Debate da UFRJ, com Bruno Visnati, da Sociedade de Debates da UFMG, de Senatos, e com o Daniel Rocha, da Sociedade de Debate da FGV. Na final temos, por parte do primeiro governo da Sociedade de Debate da UERJ, Eduardo Costa e Eduardo Neves. Por parte da primeira oposição, da Sociedade de Debate da UFRJ, Cauã Mancuso e William Souza. Por parte do segundo governo, também da Sociedade de Debate da UFRJ, Gabriel Silveira e Paulo Gabriel Moraes. E na segunda oposição, também da Sociedade de Debate da UFRJ, Daniel Silva e Luana Costa. A moção que será debatida é: esta casa acredita que o livre-arbítrio é um mito. Começo meu discurso em 5, 4, 3, 2, 1. Casa, primeiro eu queria começar apresentando uma definição do que é o ser humano de acordo com a psicologia, que é exatamente a matéria, é o ensino que vai nos explicar melhor o que é o ser humano concretamente e que vai conseguir guiar o debate pra gente. O ser humano é um ser biopsicossocial. O que isso significa? Ele é biológico, ou seja, a gente tem um material genético, a gente tem uma construção molecular, a gente tem uma construção celular. Ele é psicológico, que aí tem uma formação de processos cognitivos, de processos de inteligência, emocionais, e ele é social, porque ele trabalha dentro de uma sociedade em que você tem um aparato governamental, em que você tem pessoas, você tem parentes, e são com base nessas três funções principais que o ser humano é definido e que o ser humano se apresenta na realidade concretamente. O que eu quero dizer com isso e por que isso é importante para o nosso caso? Isso é muito importante para o nosso caso para isolar exatamente onde ficaria o livre-arbítrio. E agora a caracterização do livre-arbítrio. O livre-arbítrio é um mito de que as pessoas conseguem tomar decisões por si mesmas somente. Que elas conseguem tomar decisões por si mesmas somente. Não necessariamente que todas as decisões vão ser só por si mesmas. E por que isso é importante? Eu quero isolar em qual aspecto do ser humano que realmente vai ocorrer esse mito do livre-arbítrio. Primeiro, que não pode ser o aspecto biológico. Porque a gente não escolhe o material genético que a gente nasce. A gente não escolhe se o nosso dente vai ser desse jeito ou desse jeito, o nosso cabelo vai ser desse jeito ou desse jeito. São aspectos fora do controle do ser humano. Terceiro, a gente definitivamente não consegue escolher o social. Porque a gente nasce de uma família que a gente não escolhe nascer, a gente está numa sociedade que a gente não escolhe nascer. Então, isso tudo é imposto e a gente não tem arbítrio sobre isso, a gente não tem influência sobre isso. A discussão fica no aspecto psicológico, da formação psicológica do indivíduo. E aqui eu queria trazer como o aspecto psicológico, como a psique do indivíduo é desenvolvida dentro da realidade para nós seres humanos. O aspecto psicológico, ele depende intrinsecamente de uma definição de identidade. Eu preciso saber quem eu sou por meio de uma narrativa que é construída durante a minha vida. E como isso é construído? A identidade das pessoas é necessariamente construída de uma forma dialética. De uma forma de que você é você porque você não é o outro. Você enxerga no outro que você não é e a partir disso você se define. Então percebam que necessariamente se vendo no outro para conseguir se definir, você precisa do outro a priori. Você precisa de uma materialidade com que você olhe e você afirme que essa mesa não sou eu, porque ela não se move. O Rafael não sou eu, porque ele simplesmente não é eu. Ele está numa narrativa histórica diferente, não histórica, mas numa narrativa identitária diferente. Ele tem uma identidade assim como você tem uma identidade, assim como todos nós temos identidades diferentes. E isso necessariamente passa por um filtro de que você analisa quem você é e quem você não é. E isso a gente acha que é suficiente para provar o porquê que o livre-arbítrio é um mito. Porque em todos os aspectos constitutivos do ser humano, você percebe que necessariamente tudo que você é e tudo que você constitui não passam primeiro de um filtro do que você não é, e isso a gente não escolhe. A gente não escolhe viver numa sociedade, a gente não escolhe o corpo que a gente tem, e a gente não escolhe os processos cognitivos que nos movem a entender que você não sou eu, e por isso a gente define que o livre-arbítrio é um mito, porque as pessoas não conseguem tomar decisões por si mesmas somente. Elas necessariamente dependem do outro para conseguir fazer. Aceito, pode. A casa acredita que não há nenhum grau de influência do indivíduo sobre suas escolhas ou que essas escolhas não são completamente dele? A gente afirma que, como a gente falou, o mito é de que as pessoas conseguem tomar decisões por si mesmas somente. Então, isso é um mito porque
definitivamente não é somente, e mesmo que você infira, não, pode, com certeza, obviamente vai ter algum aspecto que é fora do controle, mas vai ter algo do indivíduo. Só que isso também é falso, porque esse algo do indivíduo, esse algo que é próprio do indivíduo, que a gente conseguiu delimitar bem, que é no aspecto psicológico, definitivamente também passa por um filtro, também é derivado, nasce, tem essa gênese no que o indivíduo não é. E isso também se correlaciona muito com o aspecto social do indivíduo. E eu queria trazer agora a nossa segunda linha argumentativa. Eu espero que tenha sido claro o suficiente para a gente provar essa argumentação. E agora para a segunda linha argumentativa, que é explicando como esse mito surge. Porque é muito importante explicar como esse mito surge para definir de vez, basicamente, que isso definitivamente é um mito. Primeiro que você como pessoa, o ser humano tem medo de que ele se observe como alguém que não tem controle sobre o próprio destino. Ele tem medo de que ele se veja como alguém que está falando isso, eu estou aqui numa sociedade de debate porque eu escolhi, como não, como que o contexto social me guiou até aqui, como que a minha formação psicológica identitária necessariamente é derivada do outro, e na verdade não fui eu que escolhi aqui porque não existe livre-arbítrio. Então, necessariamente, historicamente, o ser humano tem um medo de não se reconhecer como alguém que domina as suas próprias ações e que definitivamente, que a gente está trazendo aqui, não domina. Porque é justamente um mito. E isso leva as pessoas a construírem também, não só pela questão do medo, mas por uma questão de perspectiva, de que elas estão sob controle próprio, elas têm o controle próprio do que elas são, do que elas fazem, com quem elas conversam, por exemplo. Então, você tem, por exemplo, falando mais sobre a questão da perspectiva, eu tenho uma perspectiva individual sobre o que eu faço, sobre as escolhas que eu tive, obviamente vou pensar, poxa, eu aqui decidi estar na sociedade de debate, decidi estar fazendo esse debate, me esforcei para conseguir chegar na final, só que o que a gente precisa é elevar essa perspectiva, porque uma perspectiva individual, ela sempre vai ser viciada. Assim como numa analogia, a caverna de Platão. Você pode estar vendo as coisas sobre seus olhos, sobre o reflexo da luz que está vindo do lado de fora da caverna, ou como o mito realmente era, uma pessoa que está levantando um fogo para trazer objetos que vão estar partindo de uma cena. Mas quando a gente observa o sol que está fora, a gente percebe, na verdade não é nada disso. Nós somos uma construção biológica, psíquica e social que definitivamente precisa do outro para existir. Essa é a verdade que é exata, essa é a verdade que não pode ser questionada. Então, essa casa acredita que o livre-arbítrio é um mito justamente por isso. Porque a gente afirma que a moção é verdadeira porque já foi bem provado por a gente. Muito obrigado. Bom, vamos lá. Eu vou iniciar meu discurso em 3, 2, 1. Tá, então vamos lá. O livre-arbítrio, né? Por que ele seria um mito? Primeiramente, vamos delimitar, né, o que seria livre-arbítrio, né? Se trata, né, de fazer escolhas... Se trata de, por definição, capacidade de você fazer escolhas com base nas informações que você tem sobre o mundo, tá? É claro, tá? A gente vai conceder que as pessoas são influenciáveis, sim. Você, tá? Vamos colocar assim, quem influenciaria as pessoas? Foucault, por exemplo, ele vai dizer que existem instrumentos de controle social que são exercidos de maneira panóptica, ou seja, de uma maneira até sutil, você não percebe, mas supostamente escolas, igrejas, famílias exerceriam esse controle sobre as pessoas e talvez você poderia argumentar que você não tem um livre-arbítrio porque você está sendo influenciado. Só que na realidade esse controle não é absoluto. Tá? Dentro do campo da psicologia que você trouxe, existem estudos que dizem que o ambiente não assistido ele é tão importante para a formação do indivíduo quanto o ambiente assistido. Tá? Não é só a sua escola ou a sua família que vai determinar o seu pensamento. São seus amigos, por exemplo. Os seus amigos você escolhe, certo? Você escolhe quem são. Vão haver vários entes diferentes te influenciando, te trazendo informações. Com base nas informações que você adquirir sobre o mundo, você é capaz de fazer uma escolha racional sobre elas, tá? Então, assim, se não fosse assim, não haveriam ideias disruptivas, né? Se seu pai fosse conservador, sua escola fosse conservadora, necessariamente você seria conservador. A gente sabe que ideias disruptivas, elas circulam, né, em meios alternativos, tá? Elas não são entes, vamos colocar assim, da classe dominante,
não têm uma relevância social maior no primeiro momento, mas elas vão circular simplesmente porque as pessoas podem não aderir àqueles sistemas que supostamente impõem aquilo para elas. Pode falar. Ao não aderir esse sistema, não estaria usando o livre-arbítrio dela? Usando o livre-arbítrio? Sim, perfeitamente. A pessoa, ela tem a escolha de seguir aquilo que o sistema apresenta ou não. As pessoas simplesmente, e muitas vezes, elas escolhem seguir aquilo que o sistema coloca para elas porque elas acreditam que é melhor, tá? Por que você fica na casa dos seus pais? Por que você obedece eles? Porque eles te dão carinho, conforto, amor. Você poderia muito bem sair da casa dos seus pais. Você não é obrigado a estar lá. Várias pessoas fogem de casa, sabe? Louis Vuitton fugiu de casa cedo, criou uma empresa, enfim. Então, assim, não é que as pessoas não sejam influenciadas, elas podem ser, mas a influência que elas recebem, por mais forte que seja, não exclui totalmente a possibilidade de elas fazerem escolhas dentro das opções que elas têm. Diga. Mas como você me prova que realmente a gente escolhe as nossas amizades? Porque você está partindo do livre-arbítrio como uma premissa, você não está provando isso. Fica muito claro. Tá bom, como você prova que a gente pode fazer escolhas? É com base no fato de que a gente pode receber várias influências externas, tá, que corroborem para um determinado pensamento, a gente pode simplesmente não segui-las, entende? A sua escola pode mandar você fazer uma coisa, teus amigos podem mandar você fazer uma coisa, a igreja pode mandar você fazer uma coisa e você não faz aquela coisa. Não haveria nenhum tipo de ação contra, vamos colocar assim, as influências externas. Vai, fala. Não é uma questão de você escolher fazer aquela coisa, porque a sua formação psíquica e a sua formação social vão te levar a fazer aquela coisa, e por isso o livre-arbítrio é um mito. Porque você não realmente escolhe. Olha só, em que medida a sua formação social ela vai influenciar no teu psicológico? Cara, vamos colocar assim, a gente vive um mundo cheio de contradições. Várias pessoas vão falar para você ver de diversas formas. Você vai pegar cada uma dessas informações que o mundo te joga, você vai analisá-las, vai falar assim, pô, isso daqui é melhor pra mim. Você vai segui-las. É simplesmente como sabe? Não tem nada muito, vamos colocar assim, forte, definitivo. Não existe uma influência determinante na ação do ser humano. É simplesmente por isso que você não pode dizer que o livre-arbítrio é um mito, entende? Não existe nada que obrigue o ser humano a fazer uma escolha. Mesmo se alguém até aponte uma arma na sua cabeça e fala assim, manda assim, faça isso, você pode se recusar, entende? Então a gente não nega a existência de influência sobre a ação do ser humano. A influência ocorre, ela existe, tá? Ela pode ser muito forte, pode ser muito provável que ela faça você adotar uma determinada medida, mas não existe influência que seja determinante o suficiente para obrigá-lo a agir de certo modo, tá? A ideia, tipo assim, de dominação lá atrás, né? A dominação como coerção através da violência. Tá? Uma classe inteira ela pode impor através de leis, através de um sistema policial repressor que você deve ver de uma maneira, as pessoas não vão concordar com aquilo, porque acham que não é o melhor para elas, elas vão dizer assim, a gente se rebelar com o sistema é melhor do que a gente continuar vivendo assim, entende? Da mesma maneira em que esse controle panóptico que é exercido hoje em dia, essa questão da influência, do pensamento, das escolas, das igrejas, você recebe aquelas informações, você tem ainda mais opções de escolha. Você vai analisar cada uma delas, você vai escolher aquilo que é justamente melhor para você, entende? O fato, a gente não pode dizer que o livre-arbítrio ele é um mito, porque não tem nada que seja forte o suficiente para realmente determinar uma escolha sua, tá? Você poderia ir naquele campo, assim, tá? Ninguém levantou sobre isso, é meio maluco, né? É difícil de argumentar, mas uma ideia meio determinista, né? Uma ideia de que se você é capaz de prever os movimentos e velocidade das partículas, né? A física, ela tentou dizer que o destino, ele tá escrito, tá? Tipo, tentou, né? A física quântica, ela apresenta alternativas que não. Você não é capaz de produzir, você não é capaz de conhecer completamente os resultados de um sistema, mesmo que você tenha uma capacidade física muito ampla de, sabe, para as ciências sociais ainda mais, pô. Você pega inúmeras instituições que vão influenciar um ser humano ao longo da vida, ele simplesmente vai fazer um crivo daquilo que ele aceita ou não, daquilo que ele considera ou não, e com base nessas informações, independente da tua trajetória de vida, mesmo que haja uma influência material sobre a sua decisão, ela continua sendo sua, e ninguém faz ela por você. Sendo assim, encerro meu discurso. Começa meu discurso então em 5, 4, 3, 2, 1. Casa, eu quero primeiro voltar no que meu colega falou. Existe um medo natural nos seres humanos, esse medo de não ter o controle. Então, a gente vê na realidade os seres humanos, tanto no âmbito mais
maior, no âmbito de status, querendo controlar as coisas, querendo controlar o mundo, controlando mais individual. Ele quer controlar sua família, ele quer controlar sua realidade material, ele quer controlar tudo que está ao seu redor. E isso tem esse âmbito mais interno. Ele quer, então, controlar quem ele é, e o que ele pensa, e o que ele faz. Mas ele vê isso e ele fala, caraca, eu tenho que ter o controle de mim mesmo, eu tenho que possuir esse controle. E é aí que ele cria esse mito do livre-arbítrio. O mito do livre-arbítrio vem, então, para sanar esse medo natural do ser humano, essa necessidade natural do controle. E é por isso que ele cria esse mito, essa realidade falsa. Nessa perspectiva, por que essa realidade não é verdadeira? Como o colega disse, nós somos biopsicossociais. Não é possível a gente ter uma psique sem ela seja construída pela nossa realidade biológica, sem a nossa realidade social. Eu penso de uma forma porque eu vivi em uma certa família, porque eu nasci em um certo lugar. É impossível você falar que o brasileiro e o russo, eles têm o mesmo ponto de como chegar naquele lugar. Eles têm construções diferentes, são realidades diferentes, a realidade social impacta em como eles vão pensar e como eles vão decidir as coisas. Eles não têm uma liberdade plena, eles não têm. Isso é impossível porque eles são condicionados à realidade que vivem, à realidade de como nasceram e à realidade social. Então, isso entra muito nessa questão da amizade, como ele falou, e de irmos contra certos pontos, por exemplo, nossos pais possuem. Isso também é uma construção da sociedade. Eu possuo uma certa amizade porque eu possuo, por condições biológicas e por condições de como eu nasci, como eu fui criado, uma certa personalidade. Essa personalidade me leva a gerar uma maior afetividade com certas pessoas que possuem uma personalidade parecida. Então, mesmo a amizade, ela está ligada a esse aspecto psicológico que é criado por esses dois outros aspectos, porque os três são complementares, é impossível existir um sem que existam os outros. O ser humano é os três aspectos ao mesmo tempo. Então, o caso deles da amizade, se eles escolhessem a amizade, sim, você escolhe essa amizade, só que essa amizade você escolhe por meio dessa construção da sua vida. Você não tem essa liberdade de verdade. Você está condicionado a escolher, a viver, na verdade, essa amizade por causa dessa personalidade que foi criada pelo que você experienciou, pelo que você viveu. Então, e contra a ideia do seu pai? Sim, você pode ir contra a ideia do seu pai, mas você vê isso, por quê? Porque em algum aspecto da sociedade, você viu que é possível você não concordar com tudo que seu pai falou, que é possível você ir além, que é possível você ter essas opiniões que foram construídas com base em aspectos sociais. Então, por exemplo, pegando o caso dele, do pai conservador, que o filho não é conservador. Tudo bem, esse filho ele chegou lá, não por causa do pai, mas ele chegou por outros aspectos. Talvez pela escola, talvez pelos amigos que ele construiu, com essa personalidade que foi construída pelos outros dois. Então, não necessariamente ele teve uma liberdade de verdade nisso. Na verdade, ele só chegou ali por causa dessa construção bio e social. Pode falar. Tá, se ele escolheu por causa de alguma coisa, como você é capaz de aferir aquilo que mais vai influenciar a pessoa a tomar certa decisão? Como você consegue provar que existe uma métrica nesse sentido? Como ele chegou ali? Vamos lá. Ele não escolheu o biológico e ele não escolheu o social. Isso foi imposto a ele. E essas duas imposições que constroem a escolha dele. Não é ele enquanto indivíduo que constrói a escolha dele. É essas imposições da vida, essas imposições mais materiais que constroem aquela escolha. Então não é uma escolha que parte necessariamente do indivíduo. O indivíduo ele só meio que executa essa escolha a partir das coisas ao qual ele foi imposto. A partir dessas condições materiais ao qual ele foi imposto. A nossa psicológica ele não consegue se formar do nada, ele precisa de uma base prévia. Como disse meu colega, a gente se forma muito baseando no eu e no outro. Então eu sei que eu não sou ele, eu sou eu, mas esse meu eu ele é construído a partir dessas realidades psicológicas, dessas realidades biológicas. Então, ele pode ir sim contra o pai, ele pode ir sim contra essas ideias. Por quê? Porque a realidade social mostrou que ele pode. Porque a realidade social que condicionou ele a fazer isso. Porque a realidade social e a realidade psicológica que construíram essa perspectiva de que ele deveria ir contra o pai, de que ele deveria acreditar em uma outra verdade. Pode falar. Acho que ainda não ficou claro, porque assim, quando você fala que ele pegou de toda uma realidade que tendia a um determinado aspecto, e ele pega por uma coisa, ele vai para outro, sim, você está assumindo que é uma escolha, porque na sua hipótese... Tá, vou continuar, não é por um aspecto, na verdade não é por um aspecto. A construção social, ela gera a personalidade. A personalidade não é uma escolha do indivíduo. A personalidade, ela é, de certa forma, imposta pelo indivíduo. E essa personalidade, então, que toma essa decisão. Só que essa decisão, ela foi tomada por uma pessoa que foi construída pela realidade. Então, ela não é verdadeiramente uma liberdade. Ela é uma construção, ela é um construto dessa realidade biológica e essa realidade social. Então, pegando aqui essa perspectiva do mito, a gente se sente muito mais seguro falando, não, eu sou livre, eu escolhi isso porque é uma vontade interna, porque isso é totalmente o que eu quero. Isso não é influenciado por nada. Não, isso é falso, é só pra gente tirar esse medo de estar inseguro, esse medo de estar em perigo, esse medo de não ter o controle. Então, essa realidade é um mito nesse sentido. E é isso, a realidade, identidade, que é o ponto que eles bateram muito no primeira posição,
A identidade é claramente derivada desses outros aspectos. A identidade não parte inteiramente do indivíduo. É impossível você botar um indivíduo, mesmo que você isole esse indivíduo, mesmo que você bote ele numa ilha, a identidade dele vai ser construída pela realidade daquela ilha, pela realidade biológica como ele nasceu. Ele não vai tirar algo do além, não vai virar algo do extra da realidade. Ele é totalmente condicionado pela realidade social, pela realidade material, pela realidade biológica. E essas são as coisas que moldam. Então não existe uma verdadeira liberdade. Essa liberdade é falsa, essa liberdade é para sanar esse medo interior, esse medo natural. Então, com isso, acho que fica bem claro que a nossa identidade, ela é construída socialmente, a nossa identidade é construída biologicamente, construída nas condições materiais às quais nós somos impostos. Dessa forma, as nossas decisões são, na verdade, construídas por essas imposições às quais nós fomos submetidos. Nossas decisões não são puramente nossa vontade interior que surgiu do nada. Elas são construções sociais e construções biológicas. E é nesse sentido que nós falamos que isso é um mito, e é nesse sentido que propomos essa realidade. É isso. Tá bom, eu começo meu discurso em 3, 2, 1. O que o governo aqui basicamente falou foi que tudo é imposto pra gente, nós não temos escolha e tudo aquilo que parece pra gente é imposto, logo nós não tomamos decisões, nós apenas somos influenciados. O governo ele não fala em relação sobre por que o indivíduo vai tomar certas escolhas. Ele confessa que sim, o indivíduo ele pode tomar a escolha baseada em uma outra influência, mas ele não explica o porquê. E isso o governo ele falou com o discurso do primeiro-ministro. Nós tomamos nossa decisão baseada naquilo que é melhor para a gente como indivíduo. Aquilo que é melhor para a gente como indivíduo, nós vamos tomar. Isso é livre-arbítrio. É a tomada de decisão baseada em todas as influências que nós temos ao nosso redor. Então, nós temos N influências aqui. Nós temos várias influências que fazem que a gente possa tomar uma atitude. Eu posso ter uma influência aqui direta de aparecer nesse vídeo, eu posso ter uma influência de sair daqui, eu posso ter uma influência de ir pro banheiro. E a minha escolha vai ser qual influência eu vou tomar. E a minha decisão vai ser baseada no livre-arbítrio. O meu livre-arbítrio vai ser aquilo que vai ser melhor para mim. E é baseado pegando todas as influências, escolhendo o que é melhor pra mim, assim eu vou, isso é livre-arbítrio, porque eu vou escolher o que é melhor pra mim, e toda a sociedade também escolhe o que é melhor pra si. Bom, o governo ele vai falar como se a sociedade e o indivíduo fossem indivíduos separados. O indivíduo não consegue influenciar a sociedade, mas a sociedade consegue influenciar o indivíduo. Isso não é verdade. O social e o indivíduo não são dicotomias, eles são seres congruentes e fazem parte um do outro. A sociedade afeta o indivíduo, sim, mas o indivíduo também afeta a sociedade. E dentro dessa sociedade, nós temos várias influências que nós podemos tomar, e nós vamos tomar, como eu falei, baseado naquilo que é melhor pra gente, medido a partir disso. Então, o nosso livre-arbítrio é justamente isso, ter todas essas influências e tomar nossa decisão baseado no que vai ser melhor pra gente. Como você me prova que realmente o indivíduo está vendo todas essas influências e ele está tomando uma decisão com base nisso? Porque, embora sim exista na sociologia uma corrente que indique que o indivíduo também é motor da sociedade, mesmo nesse caso, ele só é motor da sociedade porque ele toma decisões com base em outros aspectos como então, ele vai tomar sua decisão baseada nas outras questões sociais. E por que ele toma essa decisão no que é melhor para ele? Bem, a gente toma alguma decisão que é pior para a gente? Nós tomamos alguma decisão que é melhor para a gente? Não. E Adam Smith vai dizer isso, baseado que todo ser humano é egoísta. Todo ser humano faz aquilo que é melhor para si. Nós somos egoístas por natureza, nós tomamos decisões baseadas naquilo que é melhor pra gente, e esse egoísmo, ele se reflete na sociedade. Então, como é que o ser humano ele consegue influenciar a sociedade? Bem, um indivíduo que, dentro de uma organização social, ele toma uma decisão, e essa decisão passa a ser, o livre-arbítrio de tomar uma decisão que é vista melhor para ele, outros grupos, outras pessoas, têm o livre-arbítrio de ver que aquilo também é melhor para eles, e assim eles vão formando um grupo social que tem o livre-arbítrio de aderir ou não. Eles têm essa escolha. Ok, nós aceitamos que o fator biológico, sim, isso você não escolhe, mas sim, nós aceitamos que o fator social, ele não é uma dicotomia do fator do indivíduo, e que o indivíduo ele pode sim afetar o social. Uma pessoa que veste uma roupa num filme, você vai ver aquilo, nossa, aquilo é muito legal, eu quero usar também, e várias pessoas vão querer usar aquela roupa também porque ela é famosa. Foi uma decisão em um indivíduo que afetou uma sociedade como um todo. Então o indivíduo ele também tem o livre-arbítrio de tomar decisões dentro da sociedade, decisões que são vistas como melhor para ele, e outros indivíduos têm a capacidade de aderir ou não a esse livre-arbítrio. Então, recapitulando, o ser humano
toma as suas decisões, ele tem o livre-arbítrio de tomar suas decisões baseadas naquilo que é melhor para ele, baseado nas influências que tem ao redor dele, ele vai escolher qual influência é a melhor para ele, porque nós somos egoístas por natureza, né? Enfim, então mesmo que eles admitam que há um medo natural da gente não querer, que nós queremos controlar tudo, e sim, nós temos algum medo de não poder controlar tudo, mas isso não significa que a gente vai, isso não significa que isso está diretamente relacionado com o livre-arbítrio. Afinal, a gente tem medo de muitas coisas. Sim, o medo ele é um motor social do indivíduo, mas não é somente o medo que vai mover o indivíduo, e sim o que é melhor, os benefícios que são vistos como mais benéficos para eles, ou o que é visto melhor para aquele grupo social. Então, é isso. Nós temos as influências, temos diversas influências, nós vamos escolher aquilo que é melhor para a gente. Mesmo que a gente nasça numa família, nós temos diversas influências, nós temos diversos amigos que nós podemos escolher, nós podemos ver, nossa, esse amigo eu quero ele para mim porque ele é melhor. Então nós fazemos isso, nós temos esse livre-arbítrio, nós temos essa capacidade. Então não, nem tudo é imposto, não é tudo que é imposto para a gente. E nós conseguimos sim tomar essa decisão. Então, é isso e... Tá bom. A personalidade também. O fator personalidade, ou seja, eu escolher também aquilo que é melhor para mim. Eu já citei aqui o exemplo da roupa, mas nós temos várias coisas. Ok, nós podemos ser influenciados por certas formas, por certas coisas, por certas ideias, mas vai ser a nossa decisão psíquica, e que sim, não está com qualquer animal, né, que surge principalmente na revolução cognitiva, que nós conseguimos enxergar o mundo, conseguimos tomar a capacidade de decidir o que é melhor pra gente. Se a sociedade fosse assim tão inalterada e fosse totalmente afastada do indivíduo, nós continuaríamos o mesmo durante toda a sociedade. Se a sociedade só é influenciada, se os indivíduos só são influenciados pela sociedade, a sociedade permanece a mesma, já que os indivíduos não conseguem mudar essa sociedade, sendo que há fatores externos e fatores do indivíduo conseguem sim mudar essa sociedade, conseguem mudar esse social, e o indivíduo também tem a capacidade de mudar isso. Então assim eu encerro meu discurso, muito orgulho em... Começo o meu discurso em 5, 4, 3, 2, 1. Então, caso que foi levantado aqui é como a nossa casa acredita que o livre-arbítrio é um mito, né? Só que algo que foi pouco debatido foi como que surge um mito, né? Tipo, qual são a produção de um mito? O mito foi levantado superficialmente, mas buscando aprofundar a definição de um mito, a gente consegue chegar em definições mais lógicas que a gente faz aqui que o mito nada mais do que o livre-arbítrio, no caso, seria mais uma dedução, tal como o mito é uma dedução. Qual seria a construção de um mito? Seria explicar algo com uma base dedutiva. Algo aconteceu, passou um bicho voando ali, Matista Pereira, sei lá, Tassi Pereira. O mito é uma explicação não lógica de algo aparente. Dessa mesma forma surge a explicação da minha ação. Se eu estou aqui e eu começo a falar com o microfone, por que me impediu de falar com o microfone? Não, eu só peguei, comecei a falar. Ou seja, é uma explicação dedutiva do que se nada me impede, logo eu pude fazer isso agora, então nada me impediu, então tenho o livre-arbítrio de fazer o que eu quiser. Né? Essa mesma ação pode ser reproduzida, extensiva para outras ações. Mas, porém, isso é uma análise de uma explicação que é limitada e ela não toma a luz de um positivismo do que leva realmente às ações de construção humana, como são as interferências do ambiente, as interferências da filosofia do indivíduo por si só, ele está merece estudar. O que eu quero levantar é que, com a positivação de um mito, ou seja, com a análise desse determinado fato por meios empíricos, meios quantitativos, meios racionais, a gente consegue refutar ou não um mito, né? Seja como, por exemplo, a construção de um mito que fala sei lá, mulheres são alguma coisa pejorativa. Pode imaginar, tivemos esse mito na sociedade em determinadas ações e que era acreditado por várias pessoas. E quando foi colocado de um método positivista, quando foi analisado biologicamente, sei lá, isso foi completamente refutado. Não, esse mito que foi criado, ele não teve nenhuma não tem nada que garanta que ele exista, porque à luz dessa positivação não é nada grande. O que a gente quer falar o quê? Que o livre-arbítrio, ou seja, as ações humanas,
quando elas são analisadas por um método de estudo, seja por uma análise sociológica, seja por uma análise filosófica, uma análise psicológica, a gente consegue sim entender que tudo isso coopera para a ação que o indivíduo, como membro do ambiente, ele recebe interferência externa, interna e sua própria. Né? Por exemplo, podia alegar que o livre-arbítrio não existe, não foi bem apontado pelas casas, mas eu vou pegar esse exemplo e deduzir para o meu, por exemplo, factual. Que o livre-arbítrio não existe porque existe um Deus que manda em tudo, controla tudo, governa todos, ele me predestinou para estar aqui agora dia 20 de maio debatendo na final, né? Então, só que essa afirmação, ela é completamente... Não existe nenhum método quantitativo, positivista, empírico que faça eu acreditar que exista um Deus, que exista um ser que predestina as minhas ações. Então a gente precisa chegar naquilo que... Quais são os métodos, então, que a gente consegue usar de fato para falar ele fez isso porque algum momento histórico, alguma formação nele fez ele tomar essa ação. E como foi bem explicado pelas primeiras casas, o ser humano ele tem uma complexidade dentro de si, que a ciência consegue analisar, consegue explicar, consegue, de até certo modo, prever, fazer ações, seja por um behaviorismo, provocar diversos estímulos e fazer uma estimativa média, ou seja por uma análise, psicanálise, tipo, vamos pegar a artimanha da sua infância. Ou seja, a ideia de que instantaneamente eu estou aqui e por nenhum outro fator externo eu tive a espontânea liberdade é uma ação dedutiva da minha ação, né? Mas quando a gente comporta, como é que funciona essa ação? A gente consegue usar métodos que, ele chegou aqui porque ele tem interesse por debate, esse debate foi construído para ele em algum momento, então são esses instrumentos que servem para a gente não prever a ação humana, mas explicá-la. Você disse agora que a ciência tem a capacidade de prever determinados comportamentos e de fazer certas inferências a partir de alguns dados. Como é que você me explica que isso não vai cair num naturalismo jurídico, por exemplo, em que as pessoas mediam o nariz da pessoa, o tamanho do crânio, e aí determinavam, esse aqui é assassino, esse aqui rouba, isso aqui, que o que você está usando é análise de dados para determinar o comportamento de pessoas. Como é que você não cai nesse naturalismo? A gente não cai no determinista porque a gente não cai numa generalismo das ações. Ou seja, se a gente pegar um caso específico por caso específico e com base nesse caso específico criar regras, no caso que foi que você falou, determinadas ações fenótipas, no seu exemplo, provocam análises falhas das ações. Não, estou pegando um caso específico isolado e criando regra. O que acontece é que com um debate das regras, assim, análise das ações, conseguimos produzir um comportamento. Esse comportamento que deve ser observado. Mais algum ponto? Tá. Para encerrar nosso discurso e dar uma chave pro meu assunto, o que a gente gostaria de reafirmar é exatamente isso, né? Existem formas positivistas de observar o comportamento humano e observa-se nela que ela tem toda uma construção que ela não vem do além, né? Ela não vem tipo nada, ela tem todo um vazamento anterior. E com isso eu orgulho. Então eu inicio meu discurso em 3, 2, 1. Boa tarde a todos. Primeiramente, uma coisa que eu achei muito estranha em todas as casas, ninguém caracterizou o que é um mito. Então a gente precisa primeiro estabelecer o que de fato é um mito, que é o ponto principal do nosso problema. Um mito é algo fantasioso. Ele é algo que existe no plano das ideias. Um mito é uma coisa irreal, o que de fato não se enquadra no livre-arbítrio. Essa casa defende que existe sim o livre-arbítrio e que ele não é um mito. Mas para eu começar a falar sobre o livre-arbítrio, eu preciso estabelecer a quem vai se aplicar esse livre-arbítrio. Eu preciso pensar que o livre-arbítrio ele se aplica a pessoas capazes e racionais. Portanto, eu não consigo inserir a capacidade de livre-arbítrio, por exemplo, a bebês. Ou então animais. A esses seres, realmente, para eles eu não tenho livre-arbítrio. Porque eles não são capazes de racionalizar, eles não são capazes de tomar escolhas. E aí, diante disso, eu preciso, por exemplo, caracterizar uma fala que foi trazida pelo primeiro governo, onde o governo defende que é necessário
que haja o outro para que eu possa construir quem eu sou. Ele constrói uma tese praticamente como se fosse um espelhamento. Eu já tenho uma outra pessoa e com base nisso eu consigo decidir as minhas ações. Gente, isso é uma grande falácia, porque se eu reduzir a essa necessidade de espelhamento social, eu vou falar, com todas as palavras, que o ser humano ainda vive como homo sapiens. Porque nenhum ser humano nunca seria disruptivo. Falar isso, eu defendo que eu sempre preciso do outro para que eu possa tomar as minhas ações. O ser humano, ele é milenar, a gente foi evoluindo com o tempo. Nós somos seres disruptivos, nós somos seres que não aceitam simplesmente o momento onde nós estamos inseridos. Nós revolucionamos, é isso que faz da gente ser humano, é isso que foi capaz de tornar o que somos enquanto sociedade. Além disso, eu gostaria também de falar que o livre-arbítrio, ele também é essencial para essa evolução da gente na história humana. O livre-arbítrio, ele é a manifestação das nossas vontades. E eu trago 2 exemplos ótimos para vocês. A Revolução Francesa e também a Revolução do Haiti. No Haiti, por exemplo, que é um caso que talvez alguns de vocês não saibam, eu tinha uma sociedade colonizada por europeus e chega um momento que aquela sociedade fala, não, a gente não pode mais ser colônia. A partir de agora, nós seremos um lugar livre, nós seremos independentes. E aí a sociedade como um todo se junta no seu próprio livre-arbítrio para criar ações que a tiram daquele status quo. A sociedade exerce o livre-arbítrio e muda a própria realidade. Sendo que o Haiti, na América, foi o primeiro lugar que conseguiu sair desse status quo de país, de local colonizado. Não existia ainda na América nenhum outro lugar que não estivesse na condição de colônia europeia. Então isso é o exercício materializado do livre-arbítrio. Um outro ponto que eu também gostaria de falar é que a primeira oposição, ela defende o discurso de Adam Smith, falando de um conceito restritivo e não universal. E aí, por exemplo, quando eu resumo tudo ao discurso de Adam Smith, eu falo que você diz pra mim claramente que pessoas são egoístas e que elas sempre vão tomar decisões porque é melhor pra elas. Mas aí pensa comigo, e quando eu tenho pessoas altruístas? E quando eu tenho pessoas que abdicam da própria riqueza, da própria liberdade para viver em função dos outros? Aquela decisão não necessariamente é mais benéfica a ela, mas ela exerceu o livre-arbítrio dela e disse, eu decido abdicar de coisas que são essenciais para mim para que eu possa servir ao outro. Isso é um exemplo materializado do livre-arbítrio. Duas coisas. Primeiro, que o exemplo que você deu das nações não se aplica ao caso, porque você está falando num aspecto de nação e isso é outra coisa. E segundo, que eu quero que você me prove que o livre-arbítrio vem da racionalidade, porque você falou que o bebê não tem livre-arbítrio, por exemplo, sabendo que os axiomas são necessários para a construção de uma racionalidade, e isso é vindo do social, é vindo do psicológico. Então, você concorda que o bebê não tem como exercer o livre-arbítrio porque ele não é capaz de escolher se ele vai dormir ou se ele vai mamar. Ele não tem como escolher. Ele simplesmente age de forma irracional. Ele simplesmente quer sobreviver. Esse bebê, ele não é capaz de tomar decisões. E facilmente eu consigo refutar essa tua pergunta. Um animal, por exemplo, não tem livre-arbítrio. Ele vive no instinto dele. Ele só quer se manter vivo. E aí, prosseguindo a minha fala, as casas, elas falam muito sobre influência. Essa é a base central desse discurso. As 3 casas falam sobre influência, que seres humanos são influenciados. E, de fato, seres humanos são sim influenciados. Mas quando vocês falam isso, vocês reduzem toda a discussão, porque vocês reduzem como se o ser humano fosse um produto da sociedade. Mas vocês ignoram um simples fato. O indivíduo, um único indivíduo, ele é capaz de movimentar, de influenciar toda a sociedade onde ele está inserido. Não necessariamente só a sociedade radia em mim como indivíduo, mas eu também sou capaz, através das minhas ideias, através do meu livre-arbítrio, de influenciar a sociedade. Um exemplo disso é Martin Luther King. No período onde ele estava inserido na história, ele vem com um discurso completamente disruptivo, ele está numa sociedade racista, falando, não, isso não é correto. E ele foi capaz, através do próprio livre-arbítrio, de influenciar os outros. Então não tem como eu falar que somente a sociedade influi no indivíduo. Um indivíduo, ele é capaz de influenciar toda a sociedade. E aí vocês falam muito, por exemplo, de a gente vai fazer porque o outro influenciou a gente. Vocês estão falando sobre a racionalização.
O fato de nós sermos pessoas racionais insere a gente e coloca a gente num cenário de racionalização. É exatamente por isso, por exemplo, eu posso roubar, eu posso matar, eu posso xingar todo mundo nessa sala. Eu não faço isso porque eu sou uma pessoa inserida numa sociedade e porque eu entendo que isso não é o correto a se fazer. Estar aqui é uma decisão minha. Então, o indivíduo, ele está sempre inserido no meio social. É esse meio social que às vezes freia ele para não agir. Mas, de qualquer forma, o indivíduo pode agir. Um exemplo ótimo disso é o 11 de setembro. O cara, ele simplesmente decide explodir 2 torres, que são coisas completamente erradas. Ele mata uma pá de gente, mas ele exerceu o livre-arbítrio dele de tomar essa decisão e de fazer a ação que ele julga ser correta. O teu livre-arbítrio, ele está combinado, ele está diretamente ligado às consequências de que aquilo pode causar para você. Mas, de qualquer forma, eu exerço. E um exemplo muito bom dessa questão do livre-arbítrio é viver, é expressar concretamente a existência do meu livre-arbítrio. Eu escolho todos os dias estar vivo. Ninguém me obriga, não é a sociedade que me obriga a fazer isso. Eu faço porque eu quero. Muito orgulho, meu povo. Beleza, pelo tempo. E eu queria trazer uma reflexão. Alguém aqui gostaria de levar um tiro no pé? Eu acredito que não. Por que não? Porque você sente dor pra caralho. E não, a gente não quer sentir dor. O ser humano tem um fator biológico que ele falou, o primeiro governo falou, sobre o fator biológico. Não aprofundou sobre isso, descartou. Porém, nós temos o fator biológico da dor. E por que eu estou falando isso? Porque foi falado que o ser humano, ele se espelha... A segunda oposição falou que o ser humano parou de se espelhar. Porque se a gente se espelhasse nos outros, a gente não evoluiria e continuaria homo sapiens para sempre. Que nem os homens das cavernas. Só que a questão é, o principal motivo dos seres humanos evoluírem é porque eles não queriam sentir dor. Se não fosse, queriam se sentir mais confortáveis. E por isso eles procuraram não sentir dor. Mas a dor não é um negócio que você escolheu sentir. Você está submetido a ela. E a gente tem essa vontade de estar bem o tempo todo. De não sentir dor. E por isso, essa vontade que é inexplicável, que a gente mudou. Porque o ser humano, sim, é influenciado o tempo todo pela sociedade. Tá todo mundo usando roupa aqui. Pô, a gente foi influenciado, a gente viu outras pessoas. Minha mãe, quando eu era pequeno, falou, eu botava uma roupinha bonitinha. E eu comecei a usar, porque a ideologia da minha mãe de usar roupa me fez botar uma roupa aqui. A gente não escolhe, a gente está submetido a viver como a sociedade vive, como a sociedade está. Um exemplo é as coisas que a gente compra. Hoje em dia, a maioria das coisas que a gente compra é influenciado por vários motivos. Vários motivos. Tipo, ainda mais o econômico, num sistema onde a gente só preza por lucro. Lucro para gerar bem-estar, de não sentir dor, que é um sentimento que a gente não consegue controlar. O capitalismo faz isso com a gente, e o espelhamento social prova. A gente não está fazendo nada diferente, a gente só copia uns aos outros e acha que a gente é extremamente revolucionário. E eu queria ressaltar mais sobre a ideologia. Ele falou, a primeira oposição falou que como que o pai da pessoa poderia ser conservadora, mas a pessoa não foi, o filho não foi. Porque ele tinha um livre-arbítrio entre aspas. Mas eu queria ressaltar isso. Ela não teve um livre-arbítrio entre aspas. Eu vou usar um exemplo. Uma criança que o pai é conservador, só que é homossexual, ele não vai querer continuar sendo conservador. Pelo menos não, porque ele pensa no bem-estar próprio de não sentir dor psicológica, que não é um negócio que a gente controla. Pode falar, Corey. Então ele não está tomando livre-arbítrio baseado no que é melhor para ele? Exatamente, mas quem decidiu o que é melhor para ele? Como é que a gente sabe o que é melhor para ele? Como é que a gente sabe que é melhor usar roupa? Eu não nasci sabendo. Obrigado. Enfim. A gente está preso em um mundo de ideologia. E a gente, no máximo, troca uma ideologia pela outra. A gente não está inovando. A gente só pensa, exatamente, a Revolução do Haiti e da Revolução Francesa. A Revolução Francesa aconteceu porque o povo estava passando fome. Ninguém gosta de passar fome. Então as pessoas... E por que eu não gosto de passar fome? Incentivar. Eu não sei explicar. Porque eu não controlei de incentivar. Eu não tive controle sobre isso, sobre passar fome. Então foi lá e revolucionou. Eu não quero me incentivar. Tudo veio de um... A casa defende que você iniciou tudo isso por conta da questão de não quero sentir dor. Isso também não seria um exercício do teu livre-arbítrio? De não querer sentir dor? Mas por que eu não quero sentir dor?
Porque eu não sei explicar porque eu não quero sentir dor. Eu não tenho livre-arbítrio para controlar isso. Se eu tivesse, eu claramente não sentiria dor. Entendeu? Enfim, tudo é um espelho social, as pessoas só ligam para elas mesmas. E até o 11 de setembro, não foi uma pessoa que só foi lá e bateu lá. Tinha uma ideologia contra-americana. Tudo é uma ideologia. Porque a ideologia controla... A ideologia... Eu vou até definir ideologia. É como se fosse um óculos que você pensa a sociedade. E a gente não escolheu ter esse óculos. A gente não escolheu gostar das nossas coisas. Eu não escolhi, a maioria das pessoas aqui tem um iPhone. Provavelmente viu num noticiário lá, um iPhone bonito, um influencer viu nesse noticiário, postou que o iPhone era pica, e agora todo mundo tá com um iPhone muito lindo. E eu queria ressaltar também um caso das mulheres da colina da China. Essas mulheres, elas viviam em cativeiro, e elas eram extremamente abusadas sexualmente, e elas sentiam felicidade. Porque aquela sociedade falou que ao serem mães e ao servirem com o seu próprio papel, elas estariam sendo completas entre si. E isso dava felicidade para elas, mas não era felicidade. Era o que a sociedade falou que era felicidade, é ideológico. A casa defende que você não tem poder de escolhas, você simplesmente age com influência. Gostaria de saber em que momento os senhores foram obrigados a estarem aqui nesse momento. Eu não quero passar fome, eu quero que meu currículo fique lindo. Por quê? Porque meu currículo vai ficar lindo e eu vou conseguir uma boa vaga de estágio. Por que você está usando roupa? Eu posso fazer essa pergunta? E o direito só força isso. O direito força as ideologias da classe dominante para viver. Tá bom. Eu acho que eu finalizo o discurso. Obrigado pelo tempo. Começo meu discurso. Em 5, 4, 3, 2, 1. Bom, vamos endereçar algumas coisas que foram ditas aqui dentro desse debate. Tratou-se muito da questão de a primeira bancada trouxe de que o ser humano seria um ser biopsicossocial, e ok, nós concordamos com isso. O ser humano tem um fator biológico, psíquico e social, nós não discordamos disso. Mas o que nós trazemos é que esses fatores que foram apontados pela primeira bancada não são completamente determinantes, no sentido de impossibilitar que nós possamos escolher alguma coisa, apesar de estarmos inseridos em um contexto social, biológico, e termos uma determinada educação que foi construída de determinado jeito, não exime a possibilidade de que possamos fazer escolhas. Porque dentro desse meio, nós vamos poder escolher se nós vamos seguir as influências que nos foram dadas, se nós vamos nos tornar, como a minha extensão trouxe, um ser humano disruptivo, se nós vamos ignorar aquilo, e inclusive foram feitos 2 pódios nesse sentido para a bancada, perguntando, mas sempre que ele tomar essa decisão de ser disruptivo, houve alguma influência e por isso ele viu aquilo e tomou aquela decisão. Mas se a bancada acredita que esse biopsicossocial influencia de tal modo que determina as ações do ser humano, como é possível que esse ser humano, com um mar de influências que o levam para determinado ponto, leve em consideração exclusivamente aquela que ele tira daquele ponto e segue ela porque se sente mais confortável e porque se sente mais seguro ali naquele momento? Não há outra explicação para isso que não seja o inatismo do livre-arbítrio. Porque você, aquilo sim tem tração, é bom deixar claro isso, aquilo sim tem tração na escolha da pessoa. Mas aquilo ali é como se a pessoa vislumbra, talvez, mas é algo que já está dentro dela. É um desconforto interno. Quando ela vê aquilo, então não sou só eu, então eu posso seguir este caminho. Mas aquilo já estava dentro dela e ela tem a escolha de seguir aquilo frente a um mar de outras alternativas que o mundo lhe oferece. Endereçando argumentos à nossa querida oposição, como a minha extensão bem trouxe, a nossa diferenciação a eles em relação à racionalização. Eles trouxeram muito a questão da influência e nós, de certa forma, concordamos que a questão, como eu expliquei aqui, a questão da influência é muito importante, mas, como a minha extensão trouxe, a racionalização desse processo e saber que saber que a maneira com que eu ajo tem consequências, e aí, nesse momento, é muito importante.
Porque a partir do momento que eu vislumbro as consequências de um ato meu, eu posso decidir se eu vou aceitar aquelas consequências porque eu quero fazer aquele ato, ou se as consequências se sobreporão a mim e eu não tomarei aquele ato. Então há aqui um momento essencial de escolha, porque você vislumbra e aí você decide. Eu aceito fazer isso e sofrer as consequências, ou eu não aceito porque as consequências me inibem. E bom, em relação ao segundo governo, também fiz um POI perguntando a eles se... porque eles trouxeram muito essa questão de que a ciência nos traz dados, e de que baseado nesses dados você consegue apurar ali determinados comportamentos e de certa forma medir como um indivíduo vai agir dentro da sociedade. E eu perguntei para ele sobre o naturalismo jurídico, que acredito que seja de conhecimento de todos aqui, que era quando os cientistas, muito influenciados pela corrente do Nina Rodrigues aqui no Brasil, mediam certas características, né, o tamanho da cabeça, o nariz, a boca, e falavam: ó, esse indivíduo aqui, ele vai cometer determinado tipo de crime. Esse aqui comete assassinato. Esse aqui comete roubo. Então você tem essa... Sendo que isso assim, chega a ser absurdo, porque a gente sabe que existem outras influências que vão além de características físicas. Por óbvio. Existe um contexto, como nós já colocamos aqui, e é importante ressaltar, não negamos, mas existe esse contexto, e esse contexto pode levá-lo a tomar determinadas atitudes, apesar de ele sempre ter a possibilidade de escolher, porque como eu falei aqui, baseado na teoria da consequência, se ele vislumbra a consequência, a partir do momento que ele vislumbra essa consequência, ele escolhe se aceita ou não ela. E então nós desmontamos esse argumento da questão científica. E, bom, foi trazido aqui no sentido de instinto de eu não quero sentir dor, eu não quero... E, portanto, eu me organizo de determinada forma para fugir dessa dor. Mas, bom, a partir do momento que seria como se fosse um instinto, que, portanto, as ações não seriam pautadas na racionalidade, são nesse instinto. Mas a partir do momento que eu tenho a consciência de que eu sinto dor, eu falo, não quero mais sentir essa dor. Mas como eu posso me livrar disso? Aí eu chego à conclusão de que eu preciso me aliar aos meus copartícipes e tomar uma ação. A forma como essa ação será tomada, ela depende de escolhas. Nós vamos fazer uma revolução armada que irá aos moldes da Revolução Francesa guilhotinar tudo e todos e seremos a Inquisição Master, Blaster, Ultra, ou faremos de uma maneira mais pacífica, como por exemplo Gandhi fez uma revolução na Índia que não derramou nenhuma gota de sangue e foi baseada totalmente na desobediência civil. Você me pode. Bom, duas coisas. Primeiro, como que você me prova que realmente o livre-arbítrio é responsável por essa escolha? Porque o seu argumento parece ser circular, já que você aponta que a racionalidade é tudo isso, mas a gente conseguiu ir na essencialidade disso, mostrar como a racionalidade inserida na psicologia, no aspecto psicológico, vai inferir no indivíduo, já que ele forma a sua identidade nisso. Bom, a formação da identidade do indivíduo, sim, de fato, como nós falamos, é algo importante. Mas eu acredito que uma metáfora que seria interessante da gente trazer aqui é de que a bancada traz como se existisse uma gaiola e aquela gaiola delimitasse a possibilidade do indivíduo. Mas veja bem, dentro daquela gaiola, ele pode até estar dentro de uma gaiola, mas dentro dessa gaiola ele tem a possibilidade de deitar, de dormir para sempre, de se debater contra a gaiola, de sei lá, ficar pulando eternamente. Ele sempre tem uma possibilidade, porque a partir do momento, você pode estar inserido num contexto biopsicossocial como foi colocado pela bancada, mas você tem um poder de escolha de aceitar ou de negar aquilo e de, como nós falamos aqui, tomar as consequências das ações. Então você sempre pode, a partir do momento que você tem a racionalidade, porque quando você tem a racionalidade, você é capaz de pensar a forma que você se relaciona com aquilo, se você se sente confortável, se você se sente desconfortável, e assim você pode tomar sim as escolhas da sua vida e, de certo modo, ter um papel de protagonismo na sua existência. Dito isso, muito orgulho.